Eu entendo a CBF pensar no Brasil como um todo, em 27 federações, e reduzir as datas de muito estadual, que de fato ocupava muito mais tempo, dinheiro e desgaste físico de jogo e etc., do que efetivamente prestava um serviço ao futebol brasileiro. Do jeito que estava ruim. Fizeram um calendário para os próximos 3 anos, né, de 26 a 29, e eu acho que vale a pena a gente testar para ver como fica. E é difícil encontrar um lugar no mundo que a pressão que se bote no ambiente gere tanta violência como gera no Brasil. O problema da pressão do jogador é o cara abrir o celular e ter um monte de mensagem falando assim, eu sei onde teu filho estuda, eu sei. A pressão de você ser vaiado, de você ser xingado, da imprensa ficar te analisando ao vivo, ela existe quase em todos os lugares. Mas poucos lugares, o final da equação é a violência que a gente tem aqui. Hoje a gente tem o competente Rafael Guanais no Mirassol e as pessoas dizem, o jovem treinador, a aposta. O Abel Ferreira, quando chegou no Palmeiras, tinha 40 anos. Ninguém falou que era uma aposta ou que era um treinador jovem. Por quê? Pelo fato dele ser estrangeiro, aí que pra mim tá errado. A SAF, eu não sei porquê, ela virou sinônimo de gastança desenfreada, investimento de fora, porque tem um dono, e o meu time tem que ser campeão brasileiro. O meu time virou SAF, agora ele é rico. Não, ele não é rico. Ele congelou as dívidas, que ainda existem, centralizou a forma de pagar, vai gerar mais caixa aqui, porque você tem um investimento de fora. A SAF é um mecanismo que você tem para trazer profissionalismo àquela plataforma política. Está valendo! Sports Market Makers no ar. Mais uma vez, Bruno Chattak, fazendo a sua revolução do proletariado. Tô apresentando mais uma vez. Pedrão viajando. Salomão, brincadeira, não tá no chinelo, mas a gente sabe que ele tá cada vez menos aqui, cada vez mais aqui. Do meu lado, Marco de Servo, também conhecido como Quinho. Ele mora no meu coração. Entrevistado de hoje, um cracaço. Antes de falar dele, já pega aqui, ó, dá o like no nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreva, por favor. Temos Sport Market Makers, Crypto Never Sleeps, Copa do Condado rolando. Nosso time aqui da Outfield já tomou cada goleada, tá um espetáculo. Falando um pouquinho do nosso entrevistado hoje, Alexandre Pássaro, um cracaço de bola, um amigo que eu fiz na vida. Ale, seja muito bem-vindo ao Sports Market Makers. E só para, antes de você se apresentar, Ale, pessoal, que para quem não conhece, um advogado, consultor, ele faz de tudo, gestor esportivo, foi executivo do São Paulo por 6 anos, diretor executivo do Vasco, consultoria para clubes internacionais. Hoje a gente vai explorar bastante o bastidor desse lado do futebol, tanto pelo lado dos clubes, como também pelo lado dos atletas e dos treinadores. Ale, seja muito bem-vindo. Obrigado, Chattak. Um prazer estar aqui de novo, Marco. Um prazer grande. Que bom a gente se reencontrar aqui, nessa mesa aqui, que eu já era, enfim, espectador. Já sentaram muitos amigos aqui nessa mesma cadeira. E então, para mim, é uma honra estar aqui. Vamos bater um papo, sim, com toda certeza. Vai ser um prazer. Obrigado. Pô, muito bom. E eu vou abrir aqui um bastidor da minha amizade. Quando eu casei e virei sócio do Clube Paulistano, eu fiz um amigo ali que estava na mesma situação e, de repente, estava conversando com ele aqui, a gente, pelos desencontros da vida, os dois já estão com filho, filha, tá uma delícia. Então, também é uma oportunidade que o futebol dá muito pra gente, o esporte como um todo, né? Os reencontros e os prazeres de conhecermos boas pessoas. Quinho, seja muito bem-vindo. Dê os seus 20 centavos, por favor. Obrigado, sempre improvisando aqui, né, Pedrão, aí, decolando aí no mundo, aí, fazendo muita coisa pelo futebol, e aqui, cara, um grande prazer receber aqui o Pássaro conosco e explorar muito não só do mundo da bola, mas de todas as peculiaridades que leva pra gente. Você sabe que quando eu convidei o Ale para vir aqui no nosso canal, eu falei para ele, vou perguntar e vou começar forte. Ele falou, pode mandar. Olha, eu vou começar aqui de uma maneira sucinta. Essa semana temos, enquanto a gente grava aqui, nessa semana temos a revolução no calendário do futebol brasileiro. Pessoal, para quem não sabe, futebol brasileiro em 2026, a proposta lançada pela CBF com estadual, seja qual for o estado, né? Os estaduais com 11 datas, brasileiro começando no dia 28 de janeiro. A gente vai ter, normalmente, a Libertadores
já no estágio que ela tá, a Sul-Americana no estágio que está, Copa do Brasil, com vários jogos dos times já entrando em fase final, os times da Série A, final com jogo único e parada para as competições internacionais de meio de ano, no caso do ano que vem, já Copa do Mundo. Alê, solta o seu plá. Gostou ou não gostou? Conta pra gente. Vou ousar te corrigir aqui, não acho que foi uma revolução, acho que foi uma evolução. Mas eu acho que a gente precisa fazer ainda muita coisa de calendário pra gente poder fazer que é revolução, né? Mas eu acho que foi sim uma evolução. Eu trabalho com um treinador, né, que essa semana me perguntou, você acha que foi melhor ou pior pra gente, né? Pensando no mundo de treinadores, etc. Eu falei, cara, pior não foi. Mas eu não sei se vai ser melhor. Te digo por quê. Eu acho que o calendário, ele fica muito bom. Eu entendo a CBF pensar no Brasil como um todo, em 27 federações, e reduzir as datas dos estaduais de muito estadual, que de fato ocupava muito mais tempo, dinheiro e desgaste físico de jogo e etc., do que efetivamente prestava um serviço ao futebol brasileiro. Eu acho, essa é a minha opinião, eu acho um pecado tirar 5 datas, como por exemplo do Campeonato Paulista. Eu acho que o Campeonato Paulista, a Federação Paulista, ela presta um serviço ao futebol brasileiro muito essencial, muito bom, muito necessário, para falar o mínimo. E ao tirar 5 datas, né, da Federação Paulista, vamos dizer assim, olhando só para a Federação Paulista, que é onde a gente está aqui hoje, eu tenho a impressão que você enfraquece uma federação que presta muito bons serviços. E talvez outras federações não prestem tão bons serviços, aí é uma questão às vezes de receita, de distância, de patrocínio, de campos, de estrutura. Aí cada um, eu acho que tem o seu, enfim, a sua vida ali e cada um ajuda. Mas, por exemplo, eu que vivi muito o Campeonato Paulista, desde quando eu estava no Esportivo Brasil, lá atrás, 2009, 10, que a gente disputava sub-15, sub-17, sub-20, tudo isso é prestar serviço. E quem puxa o bonde é o Campeonato Paulista. Aonde está a receita, aonde estão os profissionais, aonde se formam os árbitros, etc., é na primeira divisão do Campeonato Paulista. Então tem um efeito rebote que eu tenho receio de, proporcionalmente, você tira praticamente 1/3 do campeonato, eu não sei se você não vai tirar 1/3 da força dos outros torneios, da Copa Paulista, da A2, da A3, da A4, da Bezinha. Então, eu tenho esse receio, o primeiro. Quando eu fiquei muito aqui em São Paulo e vivi o Campeonato Paulista praticamente a minha vida inteira, fora do campo, antes e depois dentro de campo, e quando eu vou, por exemplo, para um Vasco e tem um Campeonato Carioca, que foi o primeiro Campeonato Carioca que a Globo não estava, revenderam os direitos, eu lembro do Vasco ter que pagar para jogar. Uhum. Quando a CBF ela dá, e não tem outra solução, tá? Mas quando a CBF ela dá o mesmo remédio para 27 federações diferentes, para 27 cenários diferentes, alguns vão pagar o preço e outros não. Que é um pouco, talvez, da mesma discussão que a gente tem hoje de liga, se é justo para o Flamengo tirar dinheiro do pote dele para dar, por exemplo, para equipes menores de expressão, eu digo não estou falando de tamanho de clube, estou falando em número de torcedores, como o Mirassol, ou Juventude, ou algum time assim. Então, eu acho que é a mesma discussão. O que eu quero ver, do jeito que tava ruim. Tava bem ruim. Então, agora fizeram um calendário para os próximos 3 anos, né, de 26 a 29, e eu acho que vale a pena a gente testar para ver como fica. Porque ao mesmo tempo que se tira jogos, se agrega campeonatos. Né? A Copa Sul-Sudeste que não existia, vai existir. Ah, mas quem tá nos campeonatos sul-americanos não joga. É legal, mas talvez, vamos pensar que, sei lá, hoje no Campeonato Brasileiro aqui, vamos falar do Curitiba, que a gente tava falando aqui agora. Se o Curitiba sobe, ele vai jogar, porque ele não vai estar em campeonatos. Mas será que não era melhor pro Curitiba não jogar e ter essas datas? Porque senão vai acumular a mesma quantidade de jogos do ano do Curitiba, que podia ser exatamente onde está tirando desgaste. Acho que tem muita lesão, os deslocamentos são muito grandes no Brasil, muito grandes, né, cara? Então, por exemplo, você pega o São Paulo essa semana, o São Paulo jogou segunda contra o Ceará no Morumbi, quarta viajou para Fortaleza, jogou ontem contra a Fortaleza com 1 a menos por 60 minutos de jogo, acabou o jogo, voltou de madrugada num voo de 3 horas e meia,
hoje não vai dar pra treinar, que é sexta-feira. Sábado é o pré-treino, domingo tem um clássico contra o Palmeiras. Então, a gente tem que entender que a gente não tá em Portugal, a gente não tá na França, a gente não tá na Inglaterra, onde se viaja de trem. A gente tem deslocamentos maiores, mas eu acho que é válida a tentativa de evoluir o calendário do futebol brasileiro. Só tenho um receio de que o remédio tenha sido amargo para muita gente que faz bem ao futebol e que vai pagar um preço agora por isso. Eu assim, até fiz muito essa reflexão, né? E talvez até olhando o copo, acho que faltou, por exemplo, Série E, assim, né? Pelo amor de Deus, eu sou carioca. Série E. Mas eu acho que eu teria já feito, ao invés de inchar a Série D. Mas uma coisa que talvez me seja mais atrativo com o Campeonato Brasileiro começando em janeiro é que cada clube vai poder escolher sua prioridade de uma maneira melhor definida. Claro. Porque quando você tem, no primeiro semestre, praticamente perdido em termos de data de brasileiros, só com Libertadores e estaduais, e no segundo semestre você já vem com as 3 principais competições pegando fogo, você não tem a oportunidade de fazer a rodagem de elenco. Eu acho que se você traz o brasileiro um pouquinho para frente, você já vai estar num ponto mais maduro na temporada até de escolher se você prioriza para uma Libertadores, para uma Copa do Brasil. E aí, eu acho que talvez para os clubes que não estejam em condições de disputar até o fim, eu tenho dúvida se vai depender muito desses novos torneios regionais, quanto que eles vão ser atrativos. A gente já tem a Copa do Nordeste que é positivo. Sim. Né? Mas eu acho que já é uma melhora. Melhora, sem dúvida. Um primeiro passo até para que nesse triênio a gente identifique tem ou não, né? Mas acho que até pegando um gancho aqui, o quanto você acha que isso impacta na preparação do jogador? O Chatak tá falando da questão de rodar elenco, mas essa questão toda que a gente tem o off-season aqui, né, aqui no Brasil, que não já é curto já. Como que você, na sua experiência de diretor de futebol, executivo de futebol e ao lado ali dos técnicos, vê essa preparação do elenco para o ano? Então, não é só do elenco, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo no São Paulo, que é o Cuca, né? E o Cuca tinha uma opinião muito forte sobre os estaduais, não sei se tem ainda, faz tempo que eu não falo com ele, mas eu concordava com ele. Que ele dizia o seguinte, se você ganha o estadual, é legal, mas logo acaba. Eu digo para fins de estofo para um trabalho de longo prazo. De longo prazo. E muitos treinadores que acabam um ano super bem, começam o ano seguinte, perdem uma final e às vezes já são mandados embora ali. Então, o estadual meio que parece que vale mais para quem perde. Tem um impacto maior para quem perde, não um impacto positivo maior para quem ganha. Agora que você vai começar meio junto, cara, o cara tá começando o brasileiro. Junto. Ele não tá indo pro Paulista para ver o que acontece, para ver se ele fica pro brasileiro. Não, ele já tá indo pro ano. Eu acho que para fins de planejamento de um treinador melhora muito. Ele consegue dividir, ele consegue entender. Cara, eu nos primeiros 3 rodadas do brasileiro vou botar o time titular, enquanto o segundo time está jogando aqui, se apresenta alguns antes, quem vai para a seleção, quem não vai. Enfim, eu acho que pode ser muito positivo, mas pode, olhando para produto, eu tenho outros receios, como por exemplo, muito mais clubes na Série D, muito mais clubes, ou 8 clubes a mais na Série C. Se você faz uma conta básica, você vai precisar de quase 120 ou 140 profissionais a mais por fim de semana. Estou falando só de arbitragem, que é um gargalo gigantesco nosso. Nós vamos ter que ter 120, 140, 150 profissionais a mais para atender essa demanda de quantidade de jogos. Porque embora tenha diminuído, veja, não diminuiu a quantidade de jogos no ano, ele só se espaçou. Né? Diminuiu talvez o do estadual a 5 datas. Mas se você olha o tanto de jogo que a CBF vai promover dentro do Brasil, e é legal porque aumentou. E se a qualidade... Esse ano eu fui num jogo da Série D, da Portuguesa contra... Bom, não vou lembrar. Portuguesa e alguém aqui no Canindé. E o árbitro que estava apitando era um venezuelano. Eu falei, como um venezuelano apitando? Ah, não. Eu teve que trazer porque não tinha mão de obra suficiente. Uau. Então, esse tipo de gargalo é uma coisa que a gente vai ter que ver efetivamente como que a gente vai resolver. Eu tenho receio. Agora, Ali, você acabou de até comentar da própria CBF e
essa semana a gente está numa discussão muito forte entre principalmente Flamengo e Libra. Acho que até no lançamento desse episódio aqui já vai ter reduzido muito a temperatura. Não acho que é esse o enfoque que a gente precisa dar aqui. Uhum. Mas numa semana em que a Libra e seus clubes parecem não estar falando a mesma língua, numa semana que a própria CBF já lançou o famigerado calendário, que era uma das bandeiras de uma liga unificada, com uma comissão para lançamento do programa de fair play financeiro conduzido pela CBF a ser lançado até novembro, você começa a perceber que talvez uma liga única esteja já sendo suplantada pelo papel da CBF, ou você ainda entende que há uma janela de oportunidade para os clubes se unirem? Eu acho que tem uma janela de oportunidade. Se a gente pensar nos grandes torneios do mundo, todos são feitos e organizados por ligas, principalmente as primeiras divisões, vamos dizer assim. Eu acho que é muito difícil a gente ir na contramão disso. É apostar muito alto, a gente tentar fazer do nosso jeito. Vamos colocar do jeito aqui, à la Brasil, e vamos fazer do nosso jeito que continue igual com a CBF. Isso, até voltando um pouquinho no calendário, o negócio de começar junto é uma coisa que facilita até quando você vai explicar o modelo do futebol brasileiro. Porque as pessoas lá fora, elas não entendem. Não, tem o estadual que começa antes e o campeonato só começa depois e se apertam as datas. Essa questão de unificar, é uma coisa legal. Terão melhores jogos antes no ano. Vai ter um Palmeiras e Flamengo talvez em 15 de fevereiro, quando hoje a gente teria que esperar até maio para acontecer esse tipo de jogo. E aí volta no que você falou dos jogadores. O jogador tem que estar bem preparado, porque pode ser que o jogo da temporada seja no começo do ano e não no fim do ano, enfim. Mas eu acho que a liga ela é necessária. Só que eu acho, e essa é uma opinião antiga minha, que aqui no Brasil, e talvez seja, eu não sei se é o ovo ou a galinha, né, que vem primeiro, mas aqui no Brasil tem muita pressão. Muita pressão mesmo. Pressão de torcida, pressão de mídia, a pressão ela é exacerbada e tem piorado. Isso para mim é uma conclusão fácil de se ter. E por causa dessa pressão, todo mundo quer ganhar, todo mundo está exposto, mas muito mais exposto. Porque uma coisa é você, não sei, vamos dizer, 15 anos atrás, você é o camisa 10 do Flamengo, você está exposto. Mas você está exposto dentro de um ambiente um pouquinho hermético. Quem vai analisar você é o colunista do O Globo, que às vezes não vai conseguir escrever nem no dia porque a redação fechou meia-noite, a hora que acabou o jogo no Maracanã. Vai escrever com calma no dia seguinte, com respeito, porque 2 dias depois ele tá te encontrando no CT, ou no jogo. Antes, lá atrás, se a gente falar em 90 e pouco, os jornalistas entravam no vestiário. Né? Era assim, eles entravam e ficavam ali esperando o cara quase que fora do vestiário para fazer a entrevista. Então existia uma relação um pouquinho mais de respeito. Hoje em dia, ao vivo, então você errou um passe com 30 segundos de jogo, já deve ter uma quantidade grande de tweets te criticando. E no fim do jogo, os blogueiros do clube, os blogueiros do outro clube, a imprensa. Então, hoje essa panela de pressão ela tá muito quente. E isso, para mim, reflete quando os presidentes ou os donos, né, quem está carregando o processo, olha para o seu clube antes de olhar para o ambiente onde o seu clube está encaixado. E eu acho que é isso que está acontecendo. Hoje teve essa questão aí da ação do Flamengo e tal. Eu não consigo falar quem está certo ou quem está errado. Depende do que cada um está pensando. Uhum. Se o Flamengo pensar, nesse caso, no Flamengo, é natural, não estou falando que é certo ou que é errado, mas estou falando que é natural, é quase que uma consequência do que ele quer, que é defender o Flamengo acima de tudo e todos. Se a ideia é, não, eu vou entender que para melhorar o meu produto, para que a arbitragem, que eu saio todos os jogos reclamando, possa ser melhor paga, possa ser melhor preparada, eu tenho que dividir esse bolo e que lá na frente o meu clube vai estar valorizado, porque esse bolo é melhor valorizado do que se ele, pelo fato dele simplesmente ter o clube dentro do bolo, aí a atitude tem que ser ao contrário. Então, eu acho que depende muito do que querem. E o que eu vejo hoje dentro do Brasil, que é a minha opinião antiga, é que cada um pensa primeiro em si, para depois pensar no bolo. Mesmo os que estão na Libra. Eu estou na Libra ou na Liga Forte, eu estou pensando tá pensando no bloco até a página 2. Uhum. Não existe um radicalismo
porque isso vai te custar muito no futuro, em termos financeiros, em termos de resultados e, consequentemente, em termos do poder que você tem sendo dono ou sendo presidente de um clube. Então, eu vejo que a gente tá longe ainda de um consenso. Esquece a forma jurídica, esquece quantas ligas tem. Eu acho que o que tinha que se pensar como bloco, como vamos junto, já acabou a hora que a gente teve 2 ligas. Pô, reúne todo mundo para ter uma liga. Tem 2. Uma delas vendeu 50 anos de direito televisivo, né? Então, é como se você fosse quebrando essa unidade que nunca existiu. Exatamente. E daqui a pouco troca de clube, um clube que estava na Libra passa para a Liga Forte e volta. Já desfez. Só um pontão, a sua visão é que hoje o contexto, embora o mundo mostre um caminho, o contexto futebol brasileiro dificulta isso. A gente sabe que precisa, mas não consegue pagar o preço para ser uma liga. E aí, só para pegar um gancho no que você falou, porque é interessante esse contexto que hoje o futebol tá colocado hoje. Você falou dessa questão da internet, da agilidade, da tecnologia, etc e tal. O quanto as pessoas fazem, às vezes, análises rasas que acabam interferindo no mental, seja do jogador, até nas decisões dos clubes, como você falou. Você vê que hoje, fora do Brasil, é diferente? Esse contexto hermético é menos diferente hoje em dia? Totalmente diferente. Uhum. Muito diferente, assim, mesmo. Primeiro, que é difícil encontrar um lugar no mundo que a pressão que se bote no ambiente gere tanta violência como gera no Brasil. Porque o problema da pressão não é a pressão, porque aquela velha história que todo jogador, não, a pressão é quando meu pai não tinha dinheiro, tinha que pegar 10 ônibus para chegar em casa, não tinha comida em casa, né? Pressão é isso mesmo. Só que qual que é o problema da pressão do jogador? O problema da pressão do jogador é o cara abrir o celular e ter um monte de mensagem falando assim, eu sei onde teu filho estuda, eu sei. Esse reflexo violento é muito difícil você encontrar fora do Brasil. A pressão de você ser vaiado, de você ser xingado, da imprensa ficar te analisando ao vivo na ESPN, sei lá, da Espanha, ela existe quase em todos os lugares. Mas poucos lugares, o final da equação é a violência que a gente tem aqui. E eu acho que é aí que tá o problema. Porque ninguém consegue. Se a gente tá aqui gravando, aqui no estúdio, e a gente souber que ali fora, na hora que a gente sair, tem 600 pessoas querendo bater, querendo, sabe, agredir, querendo insultar, o podcast não vai ser o mesmo. Sim. É natural isso. Em qualquer cenário. Esquece futebol, bota em qualquer outra profissão. Então, eu acho que o problema do Brasil é isso. E aí volta, pra mim, irresponsabilidade das pessoas que fomentam isso. Porque é o tempo todo. Um pouquinho antes de vir pra cá, eu tava vindo pra cá, eu abri o celular aqui e tinha uma notícia. Criticado, Samuel Lino é defendido por Felipe Luiz. Eu falei, não, peraí. Acho que eu dormi uma semana. É possível, né? E aí, como eu que não cliquei na mensagem, eu só vi a notícia, não cliquei na notícia pra ler, o quanto isso vai viralizar e talvez no próximo jogo, Samuel Lino, que há 10 dias, 20 dias, era o cara do Flamengo, seleção, convocado, etc. O quanto ele vai estar bem para dar o passe que ele precisa dar no próximo jogo, ou ele vai jogar para trás, porque sabe que aquele estádio inteiro já leu essa mesma notícia que eu li. Porque eu, por exemplo, ontem eu assisti o jogo e não percebi que ele foi criticado. Mas as pessoas fazem questão de botar em letras garrafais que, olha, esse cara está sendo criticado. E isso mina a confiança do jogador, faz ele um jogador pior, consequentemente faz o time pior, faz o campeonato pior. É esse ciclo que eu não vejo fim. Agora, eu acho que hoje o jogador, ele entende das suas próprias limitações, né? Então, não existe mais aquele Romário que podia ir para uma noitada, não existe aquele cara que tomava uma cervejinha, que fuma um cigarrinho. Isso é cada vez menos usual, porque existe essa questão do olhar do jogador como um atleta em alta performance. Da mesma maneira, os próprios dirigentes também, hoje em dia, são impactados. Foi como você falou, e quero pegar esse gancho aqui agora, né? Como que é um diretor de futebol como você foi? Quais que são os desafios, desde da estruturação de um dia a dia de trabalho, dentro desse calendário, dentro dessa coisa famigerada de uma mídia já blogueira, né? Totalmente enviesada, torcedora, né? Com essência jornalística cada vez deixada mais de lado.
como que é esse dia a dia e o que você tem para falar aí dessa uma década dentro do futebol que tornaram um advogado como eu, um gestor esportivo, mas com certeza mudaram, esses anos, mudaram o Alê como pessoa, eu tenho certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, basicamente assim, né? Quando eu começo no futebol lá em 2009, 2010, né? Estamos falando de 15 anos. Eu começo por interesse, por estudo. Eu não tenho familiar que trabalhou em clube. Não, eu vim pelo lado profissional. Então eu não tenho como acreditar em nada diferente do que o profissionalismo. E eu sou a prova disso, né? Então eu não tenho como acreditar em outro caminho, né? Que tem tantos no futebol, mas o que eu acredito é o profissionalismo, é a capacitação aplicada ao que você faz. Ok. Lá atrás era um ambiente muito mais político e menos profissional do que é hoje. Então eu fico muito feliz com essa evolução. Muito feliz com essa evolução. Acontece que ao mesmo tempo que a coisa foi se profissionalizando, eu tenho um sentimento que a paciência ou o imediatismo, ela foi aumentando. Então, antes você via, por exemplo, vou dar o cargo que eu tive em algum tempo atrás. Um executivo de futebol, ele ficava anos e anos no clube. Não estava exposto. Hoje, tem profissional que já passou em 3 ou 4 clubes, está como treinador. O executivo, ele virou treinador para fins de estabilidade. E aí, tanto o treinador como o executivo tem um grande problema. Você não consegue desempenhar um trabalho. Não consegue, é impossível você começar um trabalho com começo, meio e fim. Vou dar o caso aqui do Flaco Lopes, tá? Se o Flaco, convocado hoje de novo para a seleção argentina, se o Flaco Lopes, quando chegou, tivesse o Abel, aos 4 meses tivesse outro treinador, aos 6 meses tivesse outro diretor, aos 10 meses tivesse outro presidente ou presidenta, ele não teria conseguido dar essa volta que ele deu. Por quê? Porque as condições não estão reunidas, as condições necessárias não estão reunidas para ele fazer esse trabalho. E hoje, o que mais tem no futebol brasileiro, cada vez mais é isso. Essa troca de comando. A gente já teve, todo mundo esquece. Lá em 2021, uma regra de que só podia ter o treinador só podia trabalhar numa equipe e o clube só podia ter 2 treinadores no campeonato. Durou 1 ano. Porque todo mundo começou a fazer comum acordo. É lógico. A gente dá um jeito de dar uma volta na regra que os próprios clubes aprovam em reunião. É uma loucura. Então, o dia a dia dentro de um clube, ele é muito complicado por todas essas variáveis. E, além disso, você não controla muitas variáveis, como, por exemplo, o resultado do jogo. Então, eu vejo que hoje os cases de sucesso são aqueles ambientes onde tem pessoas, recursos, né, porque uma coisa está ligada à outra, mas profissionais, recursos e disposição para fazer a coisa da maneira que tem que ser feita. Então, eu vou segurar o treinador na hora que eu preciso segurar. Eu vou contratar esse jogador e eu vou bater na mesa que esse jogador é contratado, embora a torcida esteja me xingando do lado de fora. Quem tem essa convicção cega no que tem que ser feito, porque assim, todo mundo sabe o que precisa ser feito. Não precisa ser um estudado do futebol para saber. Você não sabe os detalhes, como é que contrata um jogador, como é que vende um jogador, como é que renova. Mas se a gente pensar aqui, nós 3, cara, vai ter um clube que vai jogar Série A do ano que vem. O que você tem que fazer? Pô, eu tenho que ter um bom CT, um bom trabalho, um bom treinador, bons jogadores, eu tenho que ter uma boa logística, eu tenho que ter um trabalho de nutrição, de fisioterapia. Todo mundo sabe. Só que, de novo, pouca gente quer pagar o preço para que a coisa vire da forma que tem que virar. Às vezes é mais rápido você aliviar a pressão e começar tudo de novo. Agora, eu acho que é um caminho muito mais tortuoso e longo. E é muito interessante você ter falado isso, quanto que o diretor de futebol virou meio que para-raio, né, como o técnico. Qual você acha que é o motivo disso? É ser caras mais conhecidos? É ter uma cobertura maior em cima desse diretor de futebol? É ter receita? Porque no final do dia também aumentou o crescimento de receita em cima do futebol brasileiro, e no final do dia aquele clube que às vezes não tinha uma geração de receita tão grande no passado, agora tem, ele faz uma conta e fala, puta, quero que meu time brigue lá em cima. E aí, quem que é o dono desse budget? Exato. Pô, é o diretor de futebol. Você acha que é por ser o dono do dinheiro ou por uma questão estrutural mesmo? Eu acho que é uma questão que, de uns anos para cá, tem exigido a profissionalização. E você profissionalizar o clube internamente, ninguém vê. Ninguém consegue analisar do lado de fora
se você é um clube profissional do lado de dentro. Você pode ter algumas ferramentas, pô, se o clube é transparente ou não, alguns indicativos que você consegue ver para que lado que o clube está indo. E o diretor de futebol, para mim, se transformou na figura, na imagem, no emblema de que o meu clube é profissional. Uhum. Sendo ou não sendo. Olha como o meu clube é profissional, tem um executivo de futebol. Só que isso não basta. E outro, o executivo de futebol, ele não é o dono do dinheiro. O dono do dinheiro é sempre o presidente do clube. Uhum. O conselho, os órgãos, o dono. É uma ilusão grande, mas muito grande. E a torcida torce, a torcida é fanática, a torcida é emoção. Não dá pra gente exigir que a torcida tenha a razão. No dia que ela tiver a razão, ela não é mais torcida. Agora, das pessoas que analisam e que têm as ferramentas, como jornalistas, blogueiros, etc., dizer e repetir que o diretor de futebol é o dono do dinheiro, ou que esse jogador chegou porque o treinador pediu. Sim, cara, o treinador pediu, mas não foi o treinador que negociou, que viajou, que assinou o contrato, que mandou o contrato pro financeiro, pro jurídico. Salário, né? O treinador pediu, sim, o treinador pediu, mas existe um caminho pro jogador chegar. Então, essa coisa de, não, o executivo é o dono do dinheiro, não. As decisões são tomadas hoje dentro dos clubes em conjunto. Cada um tem sua parcela de responsabilidade. E às vezes a pessoa acha que não. Quem que apresentou esse jogador, o executivo de futebol apresentou, é filho dele. Uhum. É cria dele. Ele que tem que se resolver com esse. Tem casos onde, lógico, que é o executivo de futebol que fala, não, eu quero trazer esse jogador, ou quero mandar embora esse treinador, ou quero fazer isso, quero fazer aquilo. Tem casos onde é o presidente, tem casos onde é o treinador, tem casos onde é um consultor, é um coordenador técnico. Cara, o clube, ainda mais dentro do Brasil que a gente fala, o clube é um monstro. Uhum. É impossível se tomar uma decisão sozinho. É impossível assumir um contrato de 4 anos com o jogador, só o presidente assumindo a responsabilidade, ou só o executivo, ou só o treinador, ou só o do financeiro. Tudo aquilo é tomado em conjunto. As decisões são tomadas em conjunto. Normalmente assinam 4 ou 5 pessoas o contrato. E aquela responsabilidade é dividida. Aí depois, a coisa dando certo ou dando errada, por uma questão, para mim, de vaidade, as pessoas aparecem mais ou aparecem menos. Uhum. Preocupadas consigo para o futuro. Mas a decisão era tomada sempre em conjunto. Sempre. Às vezes tem alguém fora. Às vezes tem um voto vencido. O treinador não queria esse jogador. Ou o presidente não está convencido, achou caro, mas todo mundo falou que sim e o presidente falou, não, peraí. Eu vou entender o que a minha plataforma profissional aqui está me dizendo. Mas as decisões são tomadas em conjunto. E para mim é isso. A pressão está tão grande, a violência está tão grande, que não basta mais trocar o treinador. Você troca o treinador e com 2 semanas você continua pressionado. E aí você tem que trocar o diretor. E aí depois você continua pressionado, aí você tem que trocar o treinador de novo. Aí você continua pressionado, agora figuras estão começando a ser expostas, Red Scout. Sim. Quem é esse Red Scout que aprova esses jogadores? De novo. Como que um Red Scout, ele vai... o sistema, né? E sobe pro CEO, aí sobe até presidente, sobe pra todo mundo, e no final do dia tá todo mundo sendo julgado pela emoção do torcedor, não só dentro de campo, mas também da parte que aí você falou, onde tem uma decisão colegiada. Mas é o que alimenta. A notícia de o treinador vai cair ou não, executivo é enfraquecido, está enfraquecido. Sim. Isso é o que alimenta o lado de fora. Não é legal pro lado de fora dizer São Paulo cria, usando um exemplo de onde eu trabalhei, né? O Vasco cria sistema de identificação de talentos sul-americanos, um exemplo. Vai clicar. Sim. Eu lembro que tinha uma estatística, não lembro agora se era no Vasco ou no São Paulo, que as notícias do site, notícia, por exemplo, assim, o jogador tal lesiona e vai ficar de fora por 6 meses, tinha X mil visualizações. A notícia de clube fecha contrato por 4 anos com o jogador tinha 20x de visualizações. Essa era a média. E do mesmo jeito que é para o site do clube, é para o Instagram, o Twitter, os sites esportivos, etc. Então, é isso que vende, é isso que movimenta. E, infelizmente, isso é contra a produtividade que a gente precisa ter no futebol. Essa é a minha opinião. E é difícil que mudem a minha opinião, cara, porque eu vejo isso, o produto cada vez se esfarelando nesse moedor de gente que hoje é o futebol brasileiro, especificamente. A gente aqui no Sports e na própria Outfield, a gente passa muito por isso, né, Kim? Uhum. Porque quando a gente faz a
a análise do balanço dos clubes, cara, tem gente que senta, liga, quer entender. Isso é mó barato, né? Eu sempre brinco que meu hobby é ficar com a minha família e tá aqui no esportes, né? Eu tô ali, sou advogado, tenho o dia a dia, é maçante. Então, quando uma pessoa me liga querendo entender melhor um número, um balanço, eu acho que é até um dever de ofício meu esclarecer, tirar as dúvidas. Agora, tem um monte de recuperações judiciais, como que funciona, a lei da SAF, mas o tempo inteiro você vê que para cada jornalista ou até um formador de opinião, um blogueiro, não necessariamente eles sejam jornalistas, para qualquer um que te pergunta, são 40 que estão soltando uma informação sem de fato fazer uma averiguação. Mas eu queria migrar aqui o nosso assunto, porque tá sendo bem gostoso esse papo, porque ora eu sinto o Alê advogado, ora o Alê consultor, e percebi nessa sua última resposta um pouco do Alê dirigente, né? Conta um pouquinho pra gente da experiência do São Paulo, foram 6 anos, né? Isso, se você mesmo comentou aqui que os clubes trocam rapidamente, eu acho que talvez 6 anos sejam 60 aí na cronologia do futebol. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência e qual que é a sua, no bom sentido, né, emotivamente falando, essa relação que você criou muito bacana com a instituição, né? São Claro, Paulo. sem dúvida. Primeiro, até fazendo uma meia-culpa, né? Eu estava analisando um pouquinho antes, né? Respondendo a pergunta de vocês. Esses defeitos, vamos dizer assim, do futebol brasileiro, da pressão, não sei o quê. E eu mesmo, por muitas vezes, tomei muita decisão ou participei de tomadas de decisão numa condição que não era normal. Ou seja, numa condição de pressão. Numa condição que depois que passava 1, 2 meses, você falava assim, Isso deve por ser que eu votei para isso? Porque naquele momento a pressão te leva e faz sentido no momento. Então a dificuldade de você estar frio para ter a tomada de decisão é talvez o mais difícil. O mais difícil. Talvez é o maior exercício que você tem que fazer. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui de 2 figuras que para mim são referências nessa área que eu já fui. Que é Rodrigo Caetano e Alexandre Matos. Cada um do seu jeito. Mas os 2 têm a mesma qualidade, que é a frieza na tomada de decisão. É a capacidade de olhar lá para frente, entender o que vai acontecer e já se preparar para isso aqui. Não que não sofram pressão, não que não tomem decisão entendendo que existe essa pressão, mas são craques, assim, muito bons na questão de tomar decisão que tem que ser tomada baseada nisso. Então, são 2 figuras aí que eu respeito muito, são meus amigos, tenho a honra de chamá-los de amigo. E, cara, a função de dirigente, né, no São Paulo eu fiquei 6 anos, não como executivo, né, eu entrei como advogado, fui migrando ali dentro, mas é um clube, São Paulo é um colosso, né, São Paulo é um clube muito grande, como tantos outros que a gente tem no Brasil, um clube muito político, né, muito político, muito, assim como tantos outros que a gente tem no Brasil, mas eu vejo agora, essa semana que a gente está fazendo aqui, o podcast é uma semana que o São Paulo está pressionado, acabou de ser eliminado da Libertadores, etc. Muito se fala, eu tenho pouca informação e pouca relação com as pessoas de diretoria do São Paulo hoje, né? Pouquíssimo. Tenho mais com os funcionários, com os jogadores, etc., que ainda tenho muita relação. Então eu não tenho informação, eu vou te fazer uma análise do que eu tô olhando de fora, né? Muito tem se falado do Júlio Casares, do presidente, que vendeu jogadores baratos, que faltou os jogadores, que se tivesse jogadores ia classificar. Cara, assim, eu não sei vamos dizer assim, as premissas que levaram o presidente ou toda a diretoria do São Paulo a tomar as decisões que tomou, mas, cara, é muito difícil ser presidente de São Paulo. Eu tenho certeza que o presidente Júlio tentou ou fez o melhor para o São Paulo. Eu tenho certeza que não tomou nenhuma decisão dizendo assim, não, para mim é isso. Ele fez acreditando com elementos que às vezes o jogador não ia jogar. Pô, porque o São Paulo poderia ter sido eliminado da Libertadores, por exemplo, e a notícia, com todos os jogadores, sem vender ninguém, e a notícia talvez fosse: São Paulo foi eliminado porque estava com 2 meses de imagem atrasada. Porque talvez não teve o recurso para poder deixar tudo em dia e não. Então, é muito difícil ser presidente de São Paulo. É muito difícil tomar a decisão certa. Então, eu olho de fora, parece que é uma coisa simples, fácil. Cara, é muito difícil.
Só um parênteses aqui em cima do que você colocou vindo até do ponto do Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, que você no final do dia tem que tomar uma decisão já preparado pelo efeito, né? Como que hoje você vê tomar essa decisão fria? Como que é tomar essa decisão fria hoje em dia? Você vai fazer uma escolha, igual você comentou, porque no final do dia, pelo que parece é que se a bola não entrar, a crítica vai vir, né? Pelo esse contexto geral, seja de conselheiro, seja de... E a crítica, velho? A crítica, ela tem que vir mesmo. Uhum. O problema não é a crítica. O problema é quando o clube internamente começa a tomar as decisões baseadas na crítica e não no que tá vendo. E não no que tá vendo. Que era o caso lá em 2020 da gente com o Diniz no São Paulo. Uhum. Eliminado do Campeonato Paulista pelo Mirassol. Numa quarta de final, tomou um gol no final. 3-2, se eu não me engano, foi o jogo. Eliminado da Libertadores, num grupo que tinha River Plate, LDU e um time lá em Juliaca, 4.500 metros de altitude. Maior altitude que um clube brasileiro já jogou. Eliminado da Sul-Americana pelo Lanús com um gol no final no Morumbi. Líder do Campeonato Brasileiro, até ali o momento que eu saí, que foi 31 de dezembro, foi aquele torneio, aquele campeonato que se estendeu até fevereiro por causa da pandemia. E aí o Diniz tinha 78% de aproveitamento, a partir de 1º de janeiro teve 15% de aproveitamento. Enfim, perdeu o título naquele ano pro Flamengo. Perdeu Né? pro Flamengo. Quase pro Inter e perdeu no fim pro Flamengo. Rogério, 2020, treinador. Né? Foi o episódio do Mascaradinho. Né? Isso, todo mundo ficou... exato. com Do Tietê. Tietê, que as pessoas ficaram falando e culpando por 4 ou 5 anos, e hoje Tietê e Diniz trabalhando junto no São Paulo, Tietê no Vasco, Tietê titular do Vasco, tudo bem. Então, assim, o quanto que essa história atrapalhou o Diniz, ou atrapalhou o São Paulo, ou atrapalhou o Tietê, e as pessoas continuam nisso. Mas, assim, essa questão, por que eu dei o exemplo do Diniz? Porque naquele momento a gente tava vendo que o trabalho era bom. A gente tava, cara, o trabalho é esse daqui. Ah, não tá dando resultado, infelizmente, mas o trabalho é esse daqui. É aquele trabalho dele que fez o Antony render 38 milhões de euros pro São Paulo. Que quando o Diniz chega, o Antony tá no banco. O Igor Gomes, o Sara, que era, se o Sara é jogador, eu sou astronauta. Olha o Gabriel Sara aí, maior compra da história do Galatasaray. Craque. Todos esses, e muitos outros, hein? Muitos outros jogadores que passaram ali, Diego Carlos, zagueiro, o Igor Gomes, já falei, enfim, o Luan, que foi, Brenner, voltou, né, o atacante. Brenner, que foi vendido na época pra MLS, não, foi pra MLS na época, enfim. Então, e tantos outros, cara, muitos e muitos e muitos. Então, assim, a dificuldade da crítica é essa. Quando você tá vendo que o trabalho certo tá aqui, e você prefere se abraçar deixa eu falar no que o cara que tá lá fora, que a única informação que ele tem é a hora que liga o jogo. A hora que liga a TV é o momento que o treinador menos trabalha, é o momento que o dirigente não pode fazer nada, é o momento onde conselho, órgãos diretivos do clube não tem poder de influência, é o jogo. E é baseado no jogo que julgam todo o resto que você trabalha. E o jogo é uma coisa que não se controla. É por isso que chama jogo. Então, o problema pra mim é esse. É quando você toma a decisão baseada no que dizem e não no que você vê. Olha, uma curiosidade aqui, né? A gente sabe que o futebol ele é um meio excêntrico, mas alguns personagens possuem auras especiais, né? Um Pep Guardiola, enfim, tantos outros. O Diniz, você que conviveu ali no dia a dia, ele realmente tem esse quê de bestial, assim, porque talvez seja muito, e talvez esse é um pouco do propósito aqui do nosso canal, né? Um pouco entender a indústria, mas as pessoas também. Claro. O Diniz, ele tem esse quê que tanta gente comenta, né? Nas suas entrevistas, a questão do lado mais humano. Conta um pouquinho também. Tem total. Diniz tem. O Diniz, ele é um ser humano diferente. E um cara que usa esse lado que ele é como ser humano, como pai de 4 filhos, como marido, para dentro do campo. Então, muita gente acha ele nervoso, etc. Mas talvez se botassem uma câmera na nossa casa, em como, às vezes, né, pensando, lógico, nosso filho não tem 5 anos ou 9 meses como a sua filha tem, mas pensando que eles têm ali 15, 18, 20 anos, talvez vai ter uns momentos que nós vamos falar daquele jeito, como meu pai falou comigo, como
Porque é uma relação paternal, onde existe ali, antes daquela explosão, existe uma relação de confiança, de amor, de respeito, para que você possa falar aquilo e não seja mal, e que não te mal interpretem. Eu digo a pessoa, o sujeito, né? Que nem agora, agora, 2 semanas atrás, teve um jogo, e na entrevista, um repórter pergunta pra ele, acho que é sobre o Hugo Moura acho que bate a cabeça, fica meio da dúvida se vai sair ou não, e o Diniz pega O ele. Robert Renan. O Robert Renan saiu. Isso. Não, o Hugo Moura, no jogo seguinte, No seguinte, perdão. o Hugo Moura tem uma situação parecida. E meio que o Diniz fala, não, volta, tal. E a câmera capta ele falando que tem que voltar, o gesto. E o Vasco ganha, se eu não me engano, é um jogo do Cruzeiro. O Vasco ganha de 2-0 do Cruzeiro, e aí o repórter, na entrevista, fala pra ele, e aquele jeito que você falou com o Hugo, foi engraçado e tal. Aí o Diniz responde, é engraçado porque eu ganhei, né? Se eu tivesse perdido 2-0, você ia falar que, pô, não é muito agressivo o jeito que eu falo. É o mesmo jeito. Só que muda se é com a vitória ou se é com a derrota. A vitória foi engraçado, foi paizão, foi legal. Com a derrota, nossa, que absurdo pra que ele fazer isso. Mas o Diniz é um cara amigo, tive com ele terça-feira agora, Palmeiras e Vasco, tive com ele. O Diniz é um amigo, além de qualquer coisa, é um cara que a gente se fala constantemente, mas a gente precisa ter 1 hora e meia quando o telefone toca, senão a gente não se atende, porque a resenha vai nesse tempo. É um cara especial, é um treinador muito bom, diferente, genial, mas eu também tenho aprendido, né? Gosto muito de me inspirar nas pessoas e aprender com as pessoas. Eu também tenho aprendido a admirar diferentes características de muita gente, cara. Então, se a gente pensa em outros treinadores, se a gente pensa em outras figuras, cada um tem a sua genialidade, cada um tem o seu jeito. E eu acho que o segredo é respeitar o jeito de cada um e explorar esse melhor jeito de cada um. Posso, desculpa até aqui. Cara, posso pedir então para continuar nessa pauta aí, treinadores, porque eu acho que aqui a gente já falou praticamente de todos os setores ali da indústria, mas até no nosso pré-papo aqui, você me contou que está trabalhando com treinadores e que eles são muito pouco ouvidos, né? Eles são muito cobrados, né? A gente fala muito sobre o resultado ali, o que acabou de acontecer, mas eu confesso que, como você me fala aqui do Diniz, como você pode falar do Cuca, do Muricy, eu não sei como pensam os treinadores, Sim. né? Então, me conta um pouquinho o que você tem visto também trabalhar com treinadores, né? É uma classe não tanto, como é que eu posso dizer? Não digo respeitada, né? Mas não tem tanta ênfase no lado humano. São assessorados, talvez, né? Quem é mais cuidado é o jogador, que é só o produto Perfeito. final, mas ele tá cuidando de alguém. É como se fosse cuidar de um pai e uma mãe, né? O pai e a Exato. mãe tem que se cuidar também. Perfeito, cara. Não, eu tenho... Exatamente. Eu sempre tive muita relação com os treinadores quando eu tava nos clubes, né? Muita. Sempre com os treinadores e com os jogadores, né? Eu tenho muita relação com muito jogador que eu trabalhei, relação próxima mesmo. De respeito, na época de cobrança, né? De respeito mútuo, etc. E que durou, porque jogador gosta que você fale a verdade, gosta que você seja verdadeiro, frontal, enfim. E com o treinador eu sempre tive muito boa relação, com quase todos, para não falar todos. Me fascina o trabalho do treinador, que é o primeiro a querer ganhar. Pô, porque o cara escalou aquele, não escalou aquele. Ele quer ganhar. Ele achou que com aquele, ele estava mais perto de ganhar. Ele não escalou aquilo porque ele é teimoso, é porque ele realmente acredita. Se ele tá certo ou errado, são outro porém. Mas ele é o primeiro a querer ganhar, o treinador, né? O cargo dele depende disso. Enfim. E aí, quando eu saio do Vasco em 21 e tomo uma decisão de não querer mais trabalhar nessa função de executivo, que era essa função que para mim perdeu-se um pouco da plataforma para se trabalhar, então eu via, pô, eu posso continuar sendo isso, mas talvez eu não vou conseguir desenvolver o trabalho como eu acredito que tem que ser. Uma das coisas que eu começo a fazer é prestar uma assessoria, uma consultoria, um agenciamento para treinadores. E o primeiro, que talvez é um case importante, que é o André Jardine, que tinha trabalhado comigo no São Paulo lá atrás, ele era treinador de sub-20, eu no profissional, a gente começou a criar uma relação muito boa ali, eu tinha muita admiração pelo André. Todos os jogadores aí que você imaginar dos últimos anos, São Paulo passou pelas mãos dele, né, e de tantos outros bons profissionais lá em Cotia. E ele tinha acabado de ser campeão olímpico, porque a Olimpíadas foi em 21 por causa da pandemia em Tóquio e não em 20. E ele me procura e fala, Pássaro, pô, acho que agora eu preciso dar voos maiores, etc. Tô
buscando alguma coisa em Série B de Brasil. Eu falei, não, 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 não. Não. Brasil é um moedor de treinador. Vamos para fora. Espera que nós vamos Porra, achar que alguma legal. coisa. E aí ele foi pro México, pro clube do Atlético de Madrid, no Atlético de São Luís. Foi super bem lá por 1 ano e meio. E agora foi pro Clube América, que é como se fosse, para número de torcedores, impacta como se fosse o Flamengo do México. Sim. Que é um país muito populoso, então literalmente é o Flamengo do México. E hoje o André é o maior treinador da história do América do México. É um treinador brasileiro, com 44 anos. Fez aniversário aí, eu tava com ele lá no México agora há 10 dias. E o meu prazer é exatamente ajudá-lo a desenvolver. Eu mandei o André Jardine embora no São Paulo em 2019. A gente dá a oportunidade para ele, mas a gente é eliminado numa pré-Libertadores, uma pressão, não sei o quê, e ali eu digo eu porque era a nossa gestão, mas eu, Raí, Leco, todo mundo que estava ali, toma a decisão de tirá-lo. Mas o André, aquele André que a gente botou e acreditou, é o mesmo André que hoje, graças a Deus, a cada uma semana tem gente me ligando querendo contratá-lo. Bom demais. Competente demais. O que ele teve no México que ele não tinha aqui? Condições para desenvolver um bom trabalho. Os jogadores lá não eram necessariamente melhores que eram os daqui, mas ele teve um ambiente melhor para trabalhar, para mostrar o seu valor. E aí eu comecei com esse negócio de treinador. Além do André Jardine, hoje eu trabalho com o Paulo Vitor, que é bicampeão da Copinha pelo Palmeiras, para falar o mínimo. É o cara que teve o Endrick, Estevão desde sempre, que é um cara genial, que é treinador e está como auxiliar do Jardine lá. Teve na Olimpíadas também, um cara nota 1000. O Gustavo Leal, que era o auxiliar do Jardine lá atrás, no Atlético São Luís, e que pega o Atlético São Luís e faz a maior campanha da história. Um cara que, falo com ele 2, 3 horas por semana. O Cauã de Almeida, que estava na Portuguesa agora, treinador espetacular. Todo mundo que fala, tem um jogador que é o Cristiano, né, que tem 38 anos, o cara já passou no... Sabe quem é, né? Sim. O cara já passou no Japão, não sei o quê. Um dia, numa entrevista coletiva, ele pega o microfone e fala, eu quero falar que o Cauã é o melhor treinador que eu já trabalhei na minha vida. Esse é o melhor de todos. Então, os exemplos são assim. Trabalho com o Rafael Paiva, aquele que estava no Vasco, e que tirou o Vasco do rebaixamento, levou na semifinal da Copa do Brasil. Aí terminou o campeonato em 8º, 9º, não prestava. E já trabalhou na base do Palmeiras, na base do Vasco, na base do São Paulo. Trabalhou comigo no Esportivo Brasil lá em 2012, 13, então. E qual que é o meu prazer nisso? O meu prazer é exatamente ajudar os treinadores a desenvolver o trabalho que eles têm que desenvolver. Tendo a experiência que eu já tive dentro de campo e tendo a experiência que eu tenho hoje no mercado, de poder conectar e entender que, para esse clube, talvez esse treinador seja melhor, ou aquele treinador seja melhor. Ou, cara, não gostei da tua entrevista. Cara, não gostei da tua roupa na beira do campo. Cara, eu vi que você tirou, sei lá, o capitão do time. Você falou com ele antes? Não falei. Fala, chama ele, não deixa passar. Então é quase que um braço. Que legal. E assistindo todos os jogos. Então isso me completa. Eu sou um cara muito completo hoje fazendo isso e muitas outras coisas, negócio de jogador, transferência de jogador, tantas outras coisas, mas assim, essa questão com o treinador me dá muito prazer de ver que nós temos muito bons treinadores aqui. Muito. E que às vezes o que falta é o ambiente. Só um ponto que eu ia comentar é que você fala de plataforma de executivo de futebol. E aí no final do dia parece que você tem construído uma plataforma de treinadores, né? Porque no final do dia é isso. Pensar meio que a longo prazo. É uma máquina de triturar técnica, igual você comentou, né? Sempre no curto prazo. O técnico é sempre curto. É o próximo jogo e você não tá olhando o próximo jogo. Você tá olhando, como que você interagiu com o seu jogador, como que você deu essa entrevista. Você vê isso sendo feito em outras ligas fora do Brasil? Porque a gente também vê outros treinadores sendo triturados fora do Brasil. Um exemplo, sei lá, o Rubem Amorim no Manchester United. Pensei nele agora. Porque é um cara que no final do dia parece que chega com isso, assim, deu um passo maior que a perna, mas não. Cadê o senso de confiança do Manchester? Então, como que tá essa plataforma hoje para treinadores do mundo, não só Brasil? Só um complemento, perdão. Rubem Amorim, nesse exato momento, 27% de aproveitamento. Então, sempre fica aquela pergunta, qual é a hora de demitir um treinador, né? E quando que a gente tem que reforçar o trabalho a longo prazo? Perdão, Ali. Não, eu acho que a pergunta é ótima. Existem muitos exemplos, como por exemplo o Ten Hag, que foi pro Leverkusen e ficou, se eu não me engano, 2 jogos e foi demitido. Se isso fosse no Brasil, todo mundo ia fazer um escândalo, né? Mas foi lá e aí parece que... o que eu acho é que lá fora
os treinadores, talvez pelo que aconteceu ao longo do tempo, e ao longo das grandes figuras, vou dizer assim, Chelsea, Mourinho no Chelsea como Special One, Ferguson no Manchester, enfim, dispensa comentários. As grandes figuras que passaram por lá e tiveram muito sucesso, Guardiola no Barcelona, que ficaram muito tempo, eles têm muito mais poder do que aqui. O treinador lá, ele conduz muito mais o processo do que aqui. Uhum. Aqui o treinador, ele sobrevive. Aqui que eu digo Brasil, né? Lá o treinador trabalha com poder, e aí tem uma coisa, o Rubem Amorim, o aproveitamento dele é ruim, eu não sei se o trabalho é bom ou ruim, não consigo acompanhar, o aproveitamento de jogos é ruim, mas eu não sei a serviço de que ele está ali, né? Porque hoje o Manchester tem um dono. Eu não sei se o dono tá falando pra ele, não, cara, eu quero um time jovem pra depois eu vender jogador, e se você terminar em 10º na liga, tá tudo bem. Perfil, né? É perfil, então é difícil da gente analisar isso, mas eu vejo hoje um espaço maior lá e um poder maior para treinadores. O Rubem Amorim é um cara jovem, o Ten Hag é um cara jovem, o Guardiola, quando assumiu o Barcelona, é um cara jovem. O treinador hoje, que é um treinador sensação na Espanha, que é o treinador do Rayo Vallecano, é um treinador jovem. Então, o treinador que foi comprado lá do Salzburg, Chelsea, o ano passado, né? Do Salzburg, bom, não lembro. É um treinador jovem também, pagaram 20 milhões de euros na cláusula dele, enfim. O Então... Maresca no... Não, o Maresca não é o que estava antes. Não sei se Ah, foi no Chelsea ou se foi em outro clube, mas enfim. perfeito. Então, eu acho que tem mais oportunidades e muitos não foram jogador, alguns foram, outros não, mas lá eu acho que eles estão olhando o trabalho mais do que o nome, mais do que o que a torcida quer, mais do que o que a imprensa fala. É realmente dentro da convicção de achar que o Amorim é o melhor, leva, e aí se deu errado ou não, aí é uma nova análise de qual é o melhor momento para demitir o treinador. E é legal porque quando você falou dos treinadores brasileiros aqui, hoje, se um grande técnico, por exemplo, do Internacional cai, ninguém tá cogitando o treinador do Mirassol, né? Tá fazendo um excelente trabalho, né? Ou qualquer outro da nova geração. Parece que a gente acaba caindo um pouco nos mesmos, e eu acho que é até pior. A gente, às vezes, fica em dúvida entre... Posso pegar o caso do Inter, né? Entre o Ramon Dias e o Zubeldia, por exemplo. Veja, são técnicos de escolas completamente diferentes, né? Então, como é que você pode ficar em dúvida entre A e B se você não está correlacionando com o seu elenco, né? Então, exato. Não, acho que isso é um pouco assustador. Queria até levantar isso aqui, que é o seguinte, a gente tem, muito se fala, o ano que vem tem uma Copa do Mundo com 48 seleções. E talvez a gente vai ter um treinador brasileiro, que é o Silvinho pela Albânia. Uau. Isso é impactante. E qual que é a primeira conclusão que muita gente faz? Não tem treinador no Brasil. O que pra mim é uma mentira. Tem muito treinador bom no Brasil. Muito, muito mesmo. O Brasil é um celeiro de treinadores. Aí a gente vai voltar e vai lembrar sempre de quem? Felipão, Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga, Muricy, grandes figuras que hoje são tratados como lendas, como devem ser. Como devem ser. Mas eu vou dar uns dados aqui que ninguém olha. O Vanderlei Luxemburgo, que para mim é um dos maiores, tive a honra e o prazer de trabalhar com ele lá no Vasco, é um dos maiores treinadores da história do nosso futebol e sempre vai ser, para sempre. Ele com 38 anos, 39, já tinha passado por Guarani, Bragantino, com 41 ele pega o Palmeiras. O Abel Braga, com 39 anos, ele já tinha 2 passagens pelo Botafogo, com 39. Já tinha 2 passagens pelo Botafogo. O Felipão pega o Grêmio, já tinha passado pelo Juventude, clube gigante, mas ele pega o Grêmio com 38 anos. Uau. Como treinador. O Muricy pega o São Paulo com 38 anos, ou 40 anos, se eu não me engano, 1998. Muricy acho que é de 55. Então tem 43 anos na época, mas ele passa, tem lá um episódio de 11, 12 jogos no Flamengo que ele tinha 38, 39. E aí o que acontece? Esses caras hoje são grandes figuras, lendas. Por quê? Porque deram a oportunidade.
para os treinadores, naquele momento, com 37, 38, 39, 40 anos. Hoje a gente tem o competente Rafael Guanais no Mirassol e as pessoas dizem, o jovem treinador, a aposta. Não, espera um pouquinho. O Rafael Guanais pode ser o próximo lendário. O André Jardine pode ser o próximo. O Thiago Carpini pode ser o próximo. Só que aqui a gente tem uma, enfim, insistência, teimosia de achar que se o treinador não tem a idade que ele deve ter, que é um número mágico na cabeça de todo mundo, ele não é competente, é um teste, é uma aposta. Sim, mas foram essas apostas que fizeram do Vanderlei Luxemburgo, treinador do Real Madrid, do Felipão, treinador da seleção portuguesa, né? Hoje todo mundo se incomoda ou não com um estrangeiro no Brasil. Mas e o nosso brasileiro que foi treinador da seleção portuguesa há muitos anos atrás? Semifinalista de Copa. Semifinalista de Copa. Muito respeitado até hoje, treinador do Chelsea. Finalista de Euro, né? Então, qual o problema? Eu não vejo problema nenhum que os nossos treinadores estejam lá e que os treinadores de lá estejam aqui. Tem um problema de licença aí, que às vezes aqui vale, a deles vale aqui, a nossa não vale lá. Isso é um problema de fato. Mas eu vejo que a gente tem isso. Agora eu vou dar um dado pra você. O Abel Ferreira, quando chegou no Palmeiras, tinha 40 anos. E ninguém falou que era uma aposta, ou que era um treinador jovem, ou que era um... Por quê? Pelo fato dele ser estrangeiro, aí que pra mim tá errado. Então o estrangeiro de 40 anos não é jovem, não é uma aposta. O brasileiro de 40 anos é jovem, é uma aposta. Então eu acho que isso é um caminho para que, quem sabe, na outra Copa, a gente tenha mais do que um treinador na Copa do Mundo. E se Deus quiser, vamos ter. Pô, que maravilhoso falar aí de um tema tão pouco usual. E aí, cara, eu quero também explorar um pouquinho mais aí dessa sua passagem pelo Vasco, né? Que tá aí no meio desse caos. Eu brinco aqui que quando a gente fez a análise dos balanços, a gente foi convidado para muitas lives dos clubes, né? E uma das que eu mais participei foram as lives dos canais do Vasco. E eu não tinha a noção do quanto que o Vasco é politicamente fragmentado, né? É um clube faccionado mesmo. É aquela coisa do o último que sair desliga a luz, e eu acho que da live de A a Z, todos são unânimes no sentido de que, cara, impossível buscar consenso nos bastidores políticos. Como que você vê o Vasco que você teve numa Série B, difícil, desafio, mas ainda esse Vasco continua a sofrer? Conta um pouquinho pra gente, como alguém que teve ali dentro. Não, o Vascão é muito grande. O Vasco é um clube inexplicável, né? Eu conheço muitos e muitos, agora que eu fico muito fora, né, do Brasil aí nas minhas consultorias e etc, nos negócios que eu faço e tudo. Os estrangeiros que vêm pra cá, eles querem ir pra São Januário assistir jogo, né? Porque aquilo é todo mundo aqui se apaixonou por futebol por algum motivo lá atrás. E eu acho que São Januário e a torcida do Vasco, talvez a representação hoje mais fiel do que é aquele futebol raiz pelo qual a gente se apaixonou um dia. Só um parênteses, eu sinto muito isso, quase meio que uma mística igual do Argentina, assim, a torcida meio, é essência, é isso. Onde tudo parece não tá indo pro lugar certo, mas eles não deixam acreditar, é emoção, é essência. E é puro. É puro, Ganha, é uma euforia gigantesca, e perde, é uma depressão profunda. Não é legal pra caramba ser assim? Muito. Não é legal pra caramba você poder ser um torcedor? A gente não é torcedor, mas a gente poder ser um torcedor e poder viver isso, cara. E ali é um dos lugares que eu acho que o futebol, a essência do futebol, o gosto, o amor, a paixão, tá melhor representado. Eu não fui ainda, né? Depois que eu trabalhei no Vasco, eu voltei pra São Januário a trabalho, mas eu tenho um dia lá de botar um óculos escuro, um boné pra ninguém me reconhecer, não dar umas porradas na cabeça, mas eu tenho vontade de assistir um jogo de São Januário, ou de levar meus filhos, assim, porque é uma coisa de outro planeta, eu acho. E aí, começando por aí, né, que você falou que o Vasco é muito fragmentado, tem uma coisa que não se fragmenta, que é a torcida do Vasco. Então, eu acho que o começo e o fim do Vasco é a torcida. É aquela alegria daquela gente, daquele jeito, emocionado, fervoroso, e que, infelizmente, daí eu vejo o problema, muitas vezes é alimentada por diferentes interesses individuais e políticos. É isso que eu vejo do Vasco. Eu já cantei várias vezes, já faz tempo que eu saí do Vasco, mas tinha muitas coisas no Vasco ali quando eu cheguei que estavam amarradas. Então,
sei lá, um fornecedor X era ligado a um conselheiro, o fornecedor Y era ligado a outro, um prestador de serviço tinha que estar ali por um motivo de promessa de eleição. E quando você briga com esse mundo, isso custa muito caro. Infelizmente, o Vasco teve um fracasso na questão da SAF, né? Que foi o negócio da 777, tudo que aconteceu. Eu sigo discordando da maneira que foi feita a retomada da gestão do Vasco, mas isso, enfim, não cabe a mim, eu analiso como advogado, né? Como... Eu concordo e te digo que talvez seja um dos maiores fatores de depreciação de valuation do futebol brasileiro. Exatamente. Porque qualquer investidor que sabe que pode Claro. perder o clube numa canetada da noite pro dia... Qual que é a segurança jurídica que você tem? Sim, né? Sim. E uma liminar, assim, juridicamente falando, que se mostrou acertada. Tá? Sim, sem dúvida. Esse que é o... Exatamente. O grande problema é que a questão de certeza, né, e timing, né? Ficaram distantes ali, né? Mas eu tenho muita informação de dentro do Vasco pela quantidade de amigos que eu tinha. Agora, terça-feira, eu tive com alguns deles no jogo aqui no Allianz, que eu tenho dentro do Vasco. E eu tenho muita informação, assim, de que, pô, o Pedrinho é um cara que tenta fazer o melhor, que é muito presente, um cara que ama aquilo mesmo. E, pô, eu torço pelo melhor do Pedrinho, do Vasco, das pessoas que estão, porque o Vasco é um clube de outro planeta. O que eu acho, e daí eu vou pegar o caso do Vasco como exemplo, eu tenho essa questão da recuperação judicial, de tudo que se faz hoje em dia. Então a SAF, que é um modelo jurídico novo, tem 3 anos, 3 anos e meio. Cara, já tem um monte de SAF em recuperação judicial. Ou seja, a forma jurídica, né, o modelo jurídico, o modelo de empresa que faliu mais rápido no futebol brasileiro. Não o Vasco, a SAF. Que faliu mais rápido. E aí, ao mesmo tempo, tem gente lá dentro do Vasco, por exemplo, botou dinheiro para emprestar, porque o Vasco não tinha como pagar a conta, como o presidente que trabalhou comigo, Jorge Salgado, né, que, enfim... Vai tomar o deságio lá, né? Pô, eu não sei de números, mas assim, vou dar um exemplo aqui. Ele emprestou 30 pro Vasco e vai receber 3 em 10 anos. O deságio é 90%. Então, eu até discuti com o Patrick da Álvares Marçal, a gente teve junto numa viagem para Portugal uns meses atrás, e eu discuti isso com ele. E eu entendo que isso é o jeito de fazer o clube sobreviver. Mas eu discordo a partir do momento em que você tem um deságio aqui de 90% e contrata um jogador aqui e paga 2,5 milhões de dólares de luva pro jogador. Pô, cara, ou você tem dinheiro ou não tem. Porque nas empresas, a figura da recuperação judicial, você sabe muito melhor que eu, quando uma empresa está em recuperação judicial, ela tem uma série de regras a cumprir. Cara, você não pode contratar, você não pode se alavancar, você não pode contratar empréstimo, você não pode... Uma série de regras. Se uma empresa que, sei lá, uma metalúrgica entrar em recuperação judicial, tem uma série de regras para cumprir. A recuperação judicial no futebol não tem regra para cumprir. Então eu acho que isso está muito errado. E eu não digo só do Vasco, eu digo como figura jurídica. Eu acho que a gente está se apropriando de um monte de figuras jurídicas e fazendo o melhor para que você possa ter dinheiro, investir mais e, quem sabe, ganhar um jogo do domingo. Você sabe que dá um bastidor aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar na indústria do esporte, aqui no podcast, há mais ou menos quase 2 anos atrás, com 14 trabalhando com recuperação judicial, eu fiz um cálculo de que a SAF ela poderia ser um vale-quebra, porque você renova, você suspende a dívida da associação, você zera a sua obrigação de curto prazo para frente, você tem que pagar um plano de recuperação judicial da associação, porque a maioria das SAFs faziam essa operação casada, né, até natural, e a partir dali a SAF ela ia viver a vida dela, ela ia voltar a ter crédito, ela ia... É um CNPJ novo. E nesse momento eu comecei a olhar que a grande maioria das SAFs do futebol brasileiro, elas se alavancavam muito face à sua receita, ainda com passivo lá atrás para pagar e com um suposto e esperado aumento de receitas. Então, eu tô saindo do zero, eu quero botar o clube ali, eu já saio gastando. Então, e um regime concentrado de execução, que totalmente. Não te penhoram mais a conta. Exatamente. Você tem que pegar 20% e passar. E aí você não tem penhora na conta, o que acontece? Você tem dinheiro no caixa. É isso. Só que você tem dinheiro no caixa com uma dívida a pagar. É a mesma coisa que daqui a pouco você tem uma fatura de 10 mil reais para pagar e alguém te dá um cheque de 10 mil aqui. Você tem 10 mil, ou você tem um bolo de nota que dá 10 mil.
Mas, cara, tem essa conta pra pagar, não dá pra você sair aqui e sair gastando os 10 mil. Perfeito. E, infelizmente, é horrível falar que eu estava certo, porque isso é a título do futuro dos clubes, mas você pega SAFs como, por exemplo, o Atlético, o Botafogo, não digo aqui em relação aos administradores, em relação ao modelo de negócio, SAFs que se alavancaram e hoje elas vão ter que retrair. Obviamente, para se colocar em paridade de disputar com Palmeiras e Flamengo. A gente sabe que em campo talvez o resultado tenha vindo, mas a médio e longo prazo a conta ela se torna sustentável. Então, eu acho que cases como o do Bahia são muito mais assertivos no seguinte sentido: eu vou melhorar elenco, eu vou pagar a dívida para trás, mas isso vai ser no médio e longo prazo. Então, Exato. acho que é bem por aí, né, Ale? A SAF virou, além de virar um vale quebra que você falou, ela virou um vale ilusão. Vai, deu o nome agora, que é o quê? Ah, cara, o meu time virou SAF. Eu vou ser campeão brasileiro. A SAF, eu não sei porquê, ela virou sinônimo de gastança desenfreada, investimento de fora, porque tem um dono, porque... E o meu time tem que ser campeão brasileiro. Como o caso, por exemplo, do Botafogo foi. Sim. Mas, não, cara. Nós estamos cansados de ver aqui na Federação Paulista, aqui em São Paulo. Nós temos muitas SAFs na Bzinha, na A3, na A2. Temos um caso, esse ano, de 2 times que subiram da 2 para 1. SAFs. Mas SAFs modestas. SAF para quê? Para organizar. Não SAF para gastar. Foi o Inter de Limeira, né? Não, o Inter de Limeira já tava. Foi o Capivariano e não lembro quem subiu, o outro time. Tá. O Capivariano, acho que o Capivariano e mais um time. Ah, e o Primavera de Indatuba. Ah, perfeito. 2 SAFs organizadas, equilibradas. A SAF é um mecanismo que você tem para trazer profissionalismo àquela plataforma política. O time deixa de ser político e passa a ser profissional. Mas se você aqui na SAF continua agindo como um político e não como um profissional ou um dono, cara, deu na mesma. Pior ainda até. Acho que é uma plataforma de austeridade no final do dia, né? isso. Menos do que de gastança. É um regime societário, né? Uma SAF, ela tem o mesmo dever de uma gestão profissional como uma associação, né? Então você pode ter boas SAFs e boas associações. Até fazer uma correção aqui, Inter de Limeira promovida para a Série C, né? Ah, sim, para a Série C, da D para C, sim, isso mesmo. Santa Cruz. Com Santa Cruz, né? Também SAF. Sim. O Maranhão, que eu confesso que eu não Barra. sei. E o Barra, que é um excelente Exato. caso de uma sucursal do pessoal do Hoffenheim, ali em Santa Catarina. E, assim, até no MBA de Gestão Esportiva fiz com o pessoal lá do Barra, que são queridíssimos. Então, assim, vale também citar esses casos, porque a gente fala tanto dos grandes clubes, mas existem pequenos clubes em modalidade SAF que estão fazendo o feijão com arroz ali. Porque antes, às vezes, o Hoffenheim tinha interesse em investir e desenvolver o futebol brasileiro e não tinha o veículo para isso. A SAF virou esse veículo. Pô, você quer ter um clube? Você pode ter um clube. Faz as coisas direito. Perfeito. Pô, ótima opção. Agora, acho que agora tá mudando um pouco, mas no começo era aquilo. Ah, o time tal virou SAF. Pô, agora nós vamos subir de divisão, nós vamos ser campeão, nós vamos pra Libertadores. Não necessariamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é só porque você parece que tá rico. O meu time virou SAF, agora ele é rico. Não, ele não é rico. Ele congelou as dívidas, que ainda existem, centralizou a forma de pagar, certo? Vai gerar mais caixa aqui, porque você tem um investimento de fora. Só que esse caixa ele precisa durar, ele precisa ser perene, ele precisa ser autossustentável, ele não pode ser vamos acelerar, vamos gastar, vamos ganhar e aí a gente vê o que acontece. Cara, deu na mesma. E a gente tá cansado de ver exemplo aí. Perfeito. Quinho, já nos encaminhando aqui para a reta final, por favor, faça a sua penúltima pergunta, quantas você quiser. Eu acho que eu queria só por último aqui entender um pouco, você falou muito de plataformas, né? Seja como executivo do futebol, auxiliando os treinadores, entender como que você vê a plataforma clube também, né? Acho que se você tem alguma uma visão disso, né? Quando você trabalha próximo dos clubes também, porque no final do dia é isso, acho que você tem um trabalho muito completo, né? De entender ali, estar próximo do jogador, estar próximo do treinador e como que fecha isso a sua equação. Hoje você tem algum trabalho junto aos clubes, já teve algum case junto aos clubes, não como diretor executivo, mas como um consultor. Eu sou muito feliz de poder ter trabalhado em várias funções dentro do clube, né? Então, por exemplo,
foi advogado lá na Tráfico ainda, no Esportivo Brasil lá atrás. Depois eu virei vice-presidente, fui em São Paulo como advogado, virei executivo, fui pro Vasco como executivo, enfim. Trabalhei em várias funções e fazendo diferentes trabalhos que hoje viraram bagagem para mim, para as coisas que hoje em dia eu faço. Então eu tenho sim muita facilidade de me relacionar com as diferentes entidades, ou diferentes cargos dentro do futebol, então com agentes, com clubes, com executivos, com presidentes, com treinadores, com jogadores, exatamente por entender. Então, vou dar um exemplo. O Vasco perdeu esse último jogo que eu tive agora, e, pô, veio um monte de funcionário e falou, vamos lá no vestiário, vamos lá, dar um abraço na galera. Eu falei, eu sei como cada um tá dentro do vestiário depois de perder 3-0. Não vou ficar aqui. Fiquei na porta da sala da coletiva, esperando o Diniz passar, dei um beijo nele e fui embora. Por quê? Porque eu tenho essa leitura de, cara, não é dia, ninguém quer fazer sala pra mim, ninguém quer me receber dentro do vestiário, as pessoas podem gostar ou não, não é momento. Então, esse tato de já ter passado pelos outros lugares para o que eu tô fazendo hoje é muito importante. E dentro disso, eu tenho muita relação com muitos clubes. Hoje eu tenho um mercado bastante ativo em México, Estados Unidos, principalmente, onde eu faço negociações de muitos treinadores e muitos jogadores, como uma intermediação, agenciamento, etc. Entendi nesses ambientes onde eu não valorizo assim tanto o ambiente futebol, como a gente falava de São Januário aqui. É muito mais legal São Januário do que Cincinnati, pô. Só que o profissionalismo, a forma de levar as coisas, a organização interna, o respeito aos profissionais nos Estados Unidos hoje é invejável. E aí eu fui entendendo que hoje o diretor do DC United era o cara que foi a vida inteira agente do Ozil, alemão. Então o DC United ele olha pro cara e fala assim, cara, você nunca foi executivo, você nunca trabalhou em clube, mas, cara, você tem uma bagagem de futebol que eu quero ela emprestado, contratou o cara. O fundador de uma empresa que representa o Pep Guardiola, até o ano passado era CEO do Ajax. O CEO do Atlético de Madrid, para quem eu prestei um bom tempo consultoria e hoje as pessoas de dentro lá são muito próximas a mim, o CEO é o Carlos Bucero, que trabalhou 20 anos sendo empresário, inclusive de treinadores como o Lopetegui. Hoje ele é o CEO do Atlético de Madrid. Por quê? Porque o dono do Atlético de Madrid em algum momento olhou e falou, não, cara, esse cara já viveu tudo no futebol. Eu quero esse cara do meu lado. Então, eu acho que o mundo hoje caminha para uma multifaceta de, cara, se você tá no futebol, se você já teve essa experiência, serve para muito mais do que eu te bote um carimbo e te fale. Então, o cara que é comentarista, daqui a pouco ele pode ser diretor, e pode ser jornalista, e pode ser jogador, e pode ser dono de clube. E tá tudo bem. Aqui no Brasil a gente se incomoda, mas esse cara já foi tudo. Qual o problema? Se o mundo para o qual a gente está mirando tem feito isso, né? O mundo para o qual a gente está mirando tem olhado para isso. Então, hoje, especificamente, eu tenho feito uma consultoria para a Golden Goal, que é uma empresa de Miami, ligada a um fundo chamado Alia Capital, que, dentre várias coisas, eles me contrataram para organizar clubes que eles estão comprando ao redor do mundo. Compraram um percentual do Reading, que está na League One, lá na Inglaterra. Estão investindo na totalidade do Leixões, em Portugal, que fica em Matosinhos, do lado do Porto, segunda divisão, e do Maccabi Netanya, lá em Israel, primeira divisão. Tenho, cara, uma delícia, cara, porque eu tenho aprendido a trabalhar de uma outra função. Já tinha trabalhado como executivo e tal, hoje como consultor, eu divido meu tempo entre as minhas coisas, jogadores, treinadores, negócios, meu escritório, né, onde eu não trabalho como advogado, mas estou lá no escritório todos os dias com meus sócios, que são os meus sócios há muito tempo e para sempre, se Deus quiser, que ali é a minha base, ali é a minha casa. E, cara, eu consigo olhar de fora e entender que, cara, Portugal é um mundo diferente que eu tô aprendendo agora. Israel é um outro, eu nunca imaginei que tinha ter uma média de 20 mil pessoas por jogo em Israel, nos estádios. Nunca imaginei, ignorância. E hoje eu vejo, então, trabalhando, dando apoio aos executivos que a gente contratou para levar para lá, as pessoas, e tentando levar essa experiência multifacetária para o bem, no final das contas, do futebol e de quem investe nele. Quem investe no futebol merece ser premiado. O cara que é dono de uma SAF, pô, cara, o cara podia gastar o futebol com qualquer outra coisa. E o futebol não é um lugar fácil de você ganhar dinheiro. Então, quando ele bota bastante energia, recurso,
dentro de um clube, pô, tem que valorizar esse cara. E tomara que esse cara possa ser recompensado. Porque ele precisa ser recompensado. É louvável, se ele tá fazendo a coisa do jeito certo e do caminho certo, é louvável que ele esteja botando recurso e dinheiro sério pro meio do futebol. Como diria Nelson Rodrigues, né? O futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Das menos importantes, exato. É isso. Alesão, pra gente terminar aqui o nosso bate-papo, eu vou fazer um rápido bate-bola com você. Vou te fazer tom amistoso, sinta-se num papo de bar aqui. Eu vou te fazer rápidas perguntinhas aqui. Você só pode responder sim, não ou com uma frase. Beleza? Ou com uma frase qualquer. Tá curtinha. Tá né? bom. Pensa, não quero falar uma palavra porque às vezes você vai precisar de mais de uma. Tá. Né? Então vamos lá, vou começar aqui. Existe uma espanholização no futebol brasileiro? No mundo. Gostei. Uma liga que pra você, daqui a 10 anos, vai estar entre as protagonistas do futebol mundial. Brasileira. Seremos hexa? Se Deus quiser. Perfeito. Alguma? Qual o seu desejo? O que você quer no futuro pra você? Ah, cara, que boa pergunta. Pode ser mais de uma frase. Pode, essa pode. Essa me Pô, quebrou. ele é o meu romance. Cara, eu quero continuar fazendo as boas e verdadeiras relações que eu tenho feito no futebol. O futebol é o lugar onde eu me ocupo, onde eu gasto e invisto o meu tempo, e sou muito feliz de conseguir levar para casa relações verdadeiras com jogadores, treinadores, dirigentes, funcionários, fisioterapeutas, enfim. Eu acho que o meu mundo, que é onde eu gasto mais tempo, até mais do que dentro da minha casa com meus filhos e com a minha esposa, é o lugar onde eu consigo construir relações verdadeiras. E eu acho que essas relações estão baseadas no que eu acredito e no que a pessoa de lá acredita, que cara, vamos se respeitar, vamos trabalhar, vamos fazer o certo, vamos fazer o bem, e vamos torcer muito e vamos trabalhar muito para que o resultado que todo mundo quer seja o melhor possível, mas sabendo que a gente não controla esse resultado. Acho que o que eu quero, acho que é um pouco disso. Trazer esse mundo do futebol que me deu tanto e continua me dando tanto e retribuir de alguma forma dentro aí dos próximos anos. Boa. Ale, muito obrigado pela sua presença. Eu costumo brincar que o esportes ele virou um ambiente confortável para que pessoas da indústria consigam falar sobre a indústria, mas também um pouco sobre si. Então, a gente já viu muito do Ale trabalhando, mas essa é uma das muitas oportunidades que eu espero te rever aqui na nossa bancada, para a gente entender um pouco das suas opiniões sobre os assuntos que estão aí de uma maneira muito mais sublime, né? Então, agradeço muito a sua presença. E para você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez, deixa seu like aí embaixo, comenta o que você achou da entrevista, se você concorda, se você não concorda. Lembre-se, aqui a gente reúne todas as informações para você formar a sua opinião. Então, pessoal, muito obrigado. Vou agradecer ao Quinho aqui. Obrigado. Mais uma vez o proletariado fazendo a sua rebelião, revolução e muito mais com coração. Pessoal, um abraço e vamos!